Boa noite a todos, colegas, funcionários e assistentes. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020. Correspondências recebidas. Ofício 178 do 28º Batalhão da Brigada Militar. Boa noite a todos. A ilustríssima senhora Maria Helena Menezes Silveira, Procuradora Especial da Mulher. Assunto: remessa de informações. Senhora Procuradora Especial da Mulher, ao saudar cordialmente Vossa Senhoria, em resposta ao ofício solicitando dados sobre a violência contra a mulher no município de Arroio dos Ratos, informo-vos o que segue. Em 2019, foram atendidas um total de 20 ocorrências de violência doméstica. Em 2020, de janeiro a agosto, foram atendidos um total de 27 ocorrências de violência doméstica. Atenciosamente, Luiz Ricardo Lunar de Pereira, primeiro tenente, comandante do 3º Pelotão de Arroio dos Ratos, a quem eu já agradeço. Correspondências expedidas. Tribuna Popular, nada consta. Grande expediente, comunicações, nada consta. Ordem do dia. Discussão preliminar. Presidente, questão de ordem. Senhor presidente, meus colegas e a todos que estão nos acompanhando. Senhor presidente, eu gostaria de colocar em apreciação dos senhores a minha falta da semana passada, tendo em vista que no dia 8 eu me senti mal e tive que ir para o pronto atendimento, onde a equipe de saúde me colocou em isolamento por questões de prevenção mesmo. E no dia de ontem comprovado o teste negativo ao Covid, voltando à rotina normal. Então, eu só gostaria de deixar claro e esclarecer aos colegas pela minha falta. Muito obrigado. Eu quero colocar em votação a justificativa do colega Gerson pela ausência na última sessão. Então, os vereadores que concordam no esclarecimento do colega permaneçam sentados, que discordam levantam. A justificativa do vereador Gerson foi aprovada por 8 votos a 0. Ordem do dia, discussão preliminar, projeto de lei 022/2020. Projeto de lei 022 de 2020. Altera a lei municipal número 2.701 de 2006 e a lei municipal número 3.739 de 2015 e dá outras providências. Luciano Leites Rocha, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 104, caput e parágrafo único da Lei Municipal número 2.701 de 2006, vigente com redação alterada pela Lei Municipal número 3.739 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 104. Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados, área máxima de 5.000 metros quadrados, frente mínima de 6,25 metros. Parágrafo único. No caso de empreendimento de interesse do poder público, a Prefeitura poderá admitir lotes com área superior a 5.000 metros quadrados. Artigo 2º. Revoga o artigo 5º da Lei Municipal 3.739, de 2015. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de agosto de 2020. Exposição dos motivos ao projeto de lei 022 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos para a vossa apreciação o presente projeto de lei, que tem por finalidade obter autorização legislativa para atear os requisitos urbanísticos para parcelamento do solo. Justifica-se ainda pela demanda da comunidade junto ao poder público, que foi analisada em audiência pública, com a presença, inclusive,
da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores e que, na oportunidade, foi discutido e aprovado e encaminhado deste projeto de lei para esta Casa Legislativa. Diante do disposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento do desenvolvimento econômico do município, requer a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste projeto. Atenciosamente, o Luciano Leites Rocha, prefeito municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 22/2020. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, colegas e assistência, eu quero primeiramente parabenizar o Executivo, a Procuradoria da Câmara, que se empenharam em cima desse projeto para que seja realizado. Isso é uma demanda antiga de munícipes, que o plano diretor tinha no seu artigo 104 uma metragem muito inferior, passava, acho que era 1.500 metros quadrados, 1.800 metros quadrados, para fazer um desmembramento. E com muita luta há tempo para que isso seja mudado. E foi feitos estudos e 2 semanas atrás teve uma audiência pública, não sei se alguém, a colega vereadora Maria Helena participou da audiência pública, onde foi aprovado alteração no plano diretor, para que isso seja realizado de melhor forma, para poder atender os nossos munícipes, passando para 5.000 metros quadrados para desmembramentos e para empreendimentos de interesse do poder público, no caso, uma empresa querendo desmembrar uma área, pode ser superior a 5.000 metros quadrados. Então, diante disso, quem ganha com isso é o nosso município, que muitas vezes são pequenas coisas que entravam para tu realizar uma documentação para fazer um desmembramento. Então, gostaria que os colegas analisassem com carinho isso aí para a gente poder aprovar esse projeto. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 024/2020. Projeto de lei complementar 024, de 14 de setembro de 2020. Altera o artigo 289 da Lei Complementar 01, de 21 de dezembro de 2019. Luciano Leites Rocha, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 289 da Lei Complementar número 01, de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 289. As alíquotas do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, são 1. Para imóvel edificado, 0,5% do valor venal. 2. Para imóvel não edificado, 2% do valor venal. 3. Todos os imóveis não edificados localizados nas zonas 6, Vila Ferraz, 7, Vila Pinho, 8, São Cristóvão, 9, Poço 3, 12, Atafona e 13, Vila Garcia, sem pavimentação, 0,5% do valor venal. Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2019, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Justificativa, projeto de lei complementar 024 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores. O presente projeto de alteração de lei complementar 01 de 2019 decorre dos procedimentos iniciados pelos protocolos 1220 de 2020, 1430 de 2020, iniciados pela Câmara de Vereadores, questionando a aplicabilidade da lei complementar 01 de 2019
publicada na data 17 de dezembro de 2019, em razão das diversas inconformidades apontadas na aplicação da Lei Complementar 01 de 2019. Considerando o relatório do Sistema Fly Protocolo, que apontou durante o ano de 2020 a existência de 217 protocolos, indicando aumento abusivo do IPTU em relação ao ano anterior, considerando que a alteração da alíquota referente ao inciso 3 da Lei 14.26 de 95, que indicava a alíquota de 0,5%, e o novo Código determina a alíquota de 2,0%. Considerando as alterações de índice de correção na fórmula de cálculo do coeficiente da situação do terreno, coeficiente da topografia e pedologia, a alteração da tabela do valor corretivo, a correção de depreciação por profundidade, a alteração da tabela de depreciação pelas condições do imóvel, tudo isso acarretando um expressivo aumento do IPTU, conforme se vislumbra nas reclamações através do número de protocolos oficiais nesse sentido, bem como as reclamações junto à Câmara de Vereadores e redes sociais, que muitas vezes não são oficializadas no sistema de protocolo e comprovam o aumento de IPTU desmedido e fora do contexto econômico e social do município de Arroio dos Ratos, e principalmente do país, gerando um aumento de 100%, 200%, 300%, extremamente abusivo. Considerando também que a tabela de depreciação indica coeficiente de correção de 1,05 para imóveis considerados ótimos, situação que onera e aumenta o IPTU do contribuinte. Considerando que a tabela de depreciação e profundidade, anexo 1, Lei Complementar 01 de 2019, altera a fórmula do índice de correção do anexo da Lei 14.26 de 95, fórmula de Harper, que consideravelmente apresenta um aumento do IPTU nos casos indicados nos diferentes protocolos recebidos pela Comissão do IPTU, instituído pela nova legislação. Considerando que o lançamento do IPTU de 2019 gerou um valor de R$ 2.231.815,15 e o lançamento do IPTU de 2020 gerou um valor de R$ 3.641.689,26, e que por si só comprova o aumento desmedido ocasionado pela alteração da alíquota e dos índices de correção apontados aqui. Considerando o aumento abusivo e desmedido do IPTU, pela nova legislação aprovada e publicada em 17 de dezembro de 2019, e o fato gerador do IPTU ocorreu em 1º de janeiro de 2020. Considerando que a elevação desmedida do novo IPTU irá gerar uma inadimplência gigantesca, tendo em vista o aumento abusivo sem observância dos princípios constitucionais e tributários e uma consequente corrida do contribuinte ao Poder Judiciário na busca de direitos que foram atingidos pela nova legislação, passamos à análise jurídica do caso em tela. Em decorrência dessas considerações, a Secretaria da Fazenda promoveu novos estudos em relação a possíveis alterações à Lei Complementar 01 de 2019, aprovada em 2019. Assim, nesse sentido, para regularizar todas as pendências deixadas pelo novo Código Tributário, encaminhamos o presente projeto de lei para alteração das alíquotas, em conformidade com a legislação anterior, para que, após aprovada pela Câmara de Vereadores até 30 de setembro de 2020, no sentido de poder serem aplicadas no ano de 2021, possamos projetar, simular e apresentar a esta Casa a alteração das plantas de valores com base nas alíquotas aprovadas e aplicadas no município desde 95. Informamos ainda que a presente lei não se trata de benefício fiscal e não está em confronto com a lei eleitoral, tendo em vista que está projetando uma alteração já aplicada no município desde 95 e, por um equívoco, foi indevidamente alterada em 17 de dezembro de 2019. Também não promove renúncia de receita, tendo em vista que no ano de 2020 foram aplicadas as regras de 2019. Em razão dos princípios tributários aplicados e pelo fato de que não está sendo considerada a Lei Complementar 01 de 2019 no que diz respeito ao IPTU projetado para 2021, tendo em vista que a legislação orçamentária de 2019 e 2020 considera o Código Tributário anterior. Diante do exposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pela manutenção e saúde financeira do município,
visam pela regularidade junto aos apontamentos do TCE, Rio Grande do Sul, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação de projeto de lei. Assim, disponibilizamos todo o corpo de servidores para, se for o caso, deslocamento até essa casa no sentido de discussão e construção desse projeto de lei. Por fim, requer a aprovação do presente, que visa alterar a Lei Complementar 01 de 2019, na finalidade de adequar a legislação à realidade financeira do município. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar projeto de lei 24/2020. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente, colegas e assistência. Senhor presidente, novamente se discutindo assunto IPTU, que tanto gerou uma polêmica nos últimos tempos. Então, solicito que esta Casa, antes de aprovar esse projeto, a gente faça uma consultoria com o tributarista, ou essa Casa contrate um tributarista para analisar isso junto conosco. E que a gente consiga chegar no denominador para que não seja afetado os contribuintes da forma que foram afetados nos últimos tempos. Então, mais uma vez, senhor presidente, eu sugiro que nós contratemos um tributarista para analisar ponto a ponto esse projeto. Vai ser contratado. Mas eu não me encorajo de estudar esse projeto nesse momento, da forma que ele está, e nós aprovarmos desse jeito. Eu quero ter certeza o que está escrito aqui não seja um pega-ratão, como nós caímos na outra vez, e depois disseram que nós votamos errado. Então, conto com o apoio dos colegas nessa minha solicitação, para a gente consiga botar isso em mãos de pessoas que entendam profundamente a questão tributarista. Acho que nesta casa nós não temos nenhum tributarista que consiga pegar isso aqui e detalhar para nós e dizer assim, não, é isso nós vamos mudar, nós podemos fazer isso ou aquilo. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 25/2020. Projeto de lei municipal 025, de 14 de setembro de 2020. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.858, de 2017. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 1º da Lei 3.858, de 2017, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar mensalmente às secretarias municipais e demais órgãos abaixo especificados para suprir pequenas despesas com material de expediente, material de limpeza, manutenção do prédio e manutenção e ou reposição de peças automotivas de caráter urgente, conforme tabela abaixo. Secretarias. Administração, R$ 800. O repasse mensal. Educação e Cultura, R$ 2.000. Agricultura, R$ 1.200. Meio Ambiente, R$ 500. Cidadania e Assistência Social, R$ 1.200. Fazenda, R$ 400. Obras, R$ 2.500. Desenvolvimento, R$ 400. Saúde, R$ 2.500. CRA Santa Bárbara, R$ 1.200. Abrigo Institucional Dona Laura, R$ 1.200. Conselho Tutelar, R$ 600. UAB, R$ 1.100. Departamento Municipal de Trânsito, R$ 1.200.
PIN, R$ 600. Escolas com turno integral, R$ 1.100. Escolas com meio turno, R$ 600. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de setembro de 2020. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Justificativo do projeto de lei 025 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores. Em razão do recebimento da indicação 037 de 2020, pelo Poder Executivo, oriunda desta Casa Legislativa e que foi aprovada por unanimidade em sessão do dia 21 de julho de 2020, apresentamos o referido projeto de lei. Diante do exposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento das atividades ligadas à educação do nosso município, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 25/2020. Com a palavra, vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes. Eu só gostaria de agradecer a esta casa, quando eu sugeri, há uns 2 meses atrás, que nós fizéssemos uma readequação dos valores destinados ao polo da Universidade Aberta do Brasil, que na última adequação do projeto recebia R$ 1.200 e aí ficou em R$ 500. Eu havia sugerido ao prefeito e conversei com os colegas aqui, que as escolas de turno integral recebiam R$ 1.200, assim como o polo também recebia. E quando foi feita essa readequação, o polo passou para 500. Só que as despesas do polo também são tão grandes quanto as das escolas. Qualquer coisa que nós fazemos, um vidro que tenha que trocar, uma rede elétrica que tenha que consertar, o valor é o mesmo, não interessa se a escola é de turno integral ou não. E o que eu havia sugerido, então, é que, para não mexer na dotação orçamentária aqui, eu tinha falado com o prefeito, diminuiria R$ 100 de cada uma das escolas, são 6 escolas, tiraria R$ 100, dessa forma deixaria todos com 1.100, igualando esse repasse. Então, o vereador Gesley apresentou a indicação, foi encaminhado ao Poder Executivo e finalmente está chegando a essa casa. Porque já faz 2 anos que eu venho falando sobre isso e venho pedindo. Porque as escolas recebem outras verbas, têm outros recursos, e o polo da Universidade Aberta não. Qualquer coisa que nós tenhamos de fazer, a gente precisa desses recursos do caixinha. Então, dessa forma, eu acredito que nós vamos fazer essa correção e vai ficar bom para todo mundo. Então, desde já, eu agradeço ao Jasne, que entrou com a indicação, e todos os colegas que tenho certeza que vão aprovar esse projeto. Obrigado. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Discussão final e votação. Projeto de lei 021/2020. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 021/2020. Projeto de lei 021 de 2020. Revoga as leis 3.962 de 2018 e 3.477 de 2012. Sou de parecer favorável à revogação do comodato para fim de regularização da situação do imóvel. 15 de setembro de 2020, Elerias Govone Coutinho, vereador MDB. Concordo com o parecer do relator. 15 de setembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Encaminha a mesa diretora em 15 de setembro de 2020, Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei 021/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O parecer foi aprovado por 8-0. Passamos à discussão final e votação ao projeto de lei 021/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei 21/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O projeto de lei 21/2020 foi aprovado por 8-0. Projeto de lei 03/2020, legislativo.
Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 03/2020, legislativo. Projeto 03/2020 dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Rio dos Ratos para a legislatura 2021-2024. Sou de parecer favorável ao projeto de lei para a fixação dos subsídios conforme determinação constitucional. 15 de setembro de 2020, Elerias Govani Coutinho, vereador MDB. Sou de parecer favorável com ressalvas, pois considero que os subsídios deveriam ser reajustados, uma vez que não sofrem reajuste desde 2012. 15 de setembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Encaminha a mesa diretora em 15 de setembro de 2020, Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passamos à discussão final e votação ao projeto de lei 03/2020, legislativo. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. O projeto de lei 03/2020, legislativo, foi aprovado por 8 votos a 0. Projeto de lei 04/2020, legislativo. Projeto de lei 04/2020 dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito para quatriênio 2021-2024. Sou de parecer favorável ao projeto de lei para a fixação dos subsídios conforme determinação constitucional. 15 de setembro de 2020. Destaco que desde o ano de 2012, os subsídios não sofrem alteração, razão pela qual registro minha ressalva. Fernando Fantin, vereador PSDB. Concordo com o relator. Sou favorável ao projeto de lei em 15 de setembro de 2020. Elerias Govani Coutinho, vereador MDB. Encaminha a mesa diretora em 15 de setembro de 2020, Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passamos à discussão final e votação do projeto de lei 04/2020, legislativo. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante. Projeto de lei 04/2020, legislativo, foi aprovado por 8 votos a 0. Projeto de lei 05/2020, legislativo. Passamos à leitura ao parecer do projeto de lei 05, legislativo. Projeto de lei 05/2020 dispõe sobre a fixação do subsídio dos secretários municipais. Sou de parecer favorável ao projeto de lei para a fixação dos subsídios conforme determinação constitucional. 15 de setembro de 2020, Elerias Govani Coutinho, vereador MDB. Sou de parecer favorável com a ressalva que os subsídios não sofrem alteração desde 2012. 15 de setembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Encaminha a mesa diretora em 15 de setembro de 2020, Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passando à discussão final e votação do projeto de lei 05/2020, legislativo. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. O projeto de lei 05/2020, legislativo, foi aprovado por 8 votos a 0. Projeto de lei 06/2020, legislativo. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 06/2020, legislativo.
Projeto de Lei Municipal 06 de 2020. Abre crédito suplementar por superávit financeiro. Sou de parecer favorável pela legalidade e necessidade de abertura de crédito suplementar. 15 de setembro de 2020, Elerias Govano Coutinho, vereador MDB. Concordo com o relator. Sou de parecer favorável. 15 de setembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Encaminhe à mesa diretora em 15 de setembro de 2020, Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passamos à discussão final e votação do projeto de lei 06/2020, legislativo. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O projeto de lei 06/2020 foi aprovado por 8 votos a 0. Projeto de lei 07/2020. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 07/2020, legislativo. Projeto de Lei Municipal 07/2020. Abre crédito suplementar por redução orçamentária. Sou de parecer favorável pela legalidade e necessidade de abertura de crédito suplementar. 15 de setembro de 2020, Elerias Govano Coutinho, vereador MDB. Concordo com o relator. Sou de parecer favorável em 15 de setembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Encaminhe a mesa diretora, 15 de setembro de 2020, Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passamos à discussão final e votação ao projeto de lei 07/2020, legislativo. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O projeto de lei 07/2020, legislativo, foi aprovado por 8 votos a 0. Ata 030/2020. Coloco em votação a ata 30/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A ata 30/2020 foi aprovado por 8 votos a 0. Ata 31/2020. Coloco em votação a ata 31/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A ata 31/2020 foi aprovado por 8 votos a 0. Vamos à lista de presentes. Bernardo Cairuga Pereira, Darcy Renato Feiten, Elerias Govano Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Jéssica Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Doliche. Quero agradecer a presença de todos os colegas. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020 e convoco para o dia 22 de setembro, às 18 horas, sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Simone. Parecia muito, mas foi rápido.